noite, senhoras e senhores. Revestido do mais elevado senso de responsabilidade pública, damos início à primeira audiência pública do Orçamento do Estado de São Paulo para o exercício de 2027. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, cumpre sua missão institucional de assegurar que a discussão orçamentária seja realizada de forma ampla, transparente e democrática e descentralizada, alcançando as diversas regiões do Estado de São Paulo. Nas audiências públicas, o cidadão deixa de ocupar a posição de simples observador para assumir de maneira efetiva o seu papel como participante ativo na construção das decisões que impactam a vida coletiva. E nesse espaço de escuta, diálogo e responsabilidade que o poder público e a sociedade se aproximam, em um exercício legítimo de participação popular e de transparência para pensar, debater e construir em conjunto os caminhos e as prioridades do futuro do nosso Estado. Agradecemos a participação de todos e de todas que nos acompanham por meio dos canais oficiais da Alesp pelo YouTube e também pela Rede Alesp para todo o Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de todos e de todas. Desejamos uma excelente audiência pública. E para compor a mesa de abertura oficial, convidamos o deputado Gilmaci Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. Deputado Marcolino, vice-presidente da comissão. Deputado Enio Tato. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Câmara Municipal de Igarapava. Agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas. Por gentileza, podem ocupar os lugares para a nossa primeira audiência pública do orçamento para 2027. Convido agora o deputado Gilmaci Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, para realizar a abertura oficial desta audiência pública. Muito obrigado, Priscila. Alegria, muito boa noite a todos, senhoras e senhores. O senhor que nos acompanha aqui no teatro, Cultura, Espaço Cultural aqui de Casa da Cultura de Igarapava. Muito prazer, muita alegria poder estar com os senhores aqui, iniciando mais uma etapa das nossas audiências públicas, que já é uma tradição aqui no Estado de São Paulo. Todos os anos realizamos essas audiências para discutir o orçamento do próximo ano. Esse ano, de maneira assim, excepcional, realizamos agora no primeiro semestre, por causa do período eleitoral. Então, nós temos que realizar no primeiro semestre. Então, é uma alegria grande poder iniciar, prefeito, aqui na cidade de Igarapava, saudar aqui todos que nos acompanham presencialmente, você que nos acompanha pela Rede Alesp nesse momento, pelas nossas mídias sociais. A gente está aqui para ouvir o senhor, a senhora, e aqui poder, através da sua fala, das suas ideias, daquilo que você pensa, o que você acha, poder elaborar um orçamento melhor para o Estado de São Paulo. Quero aqui cumprimentar, saudar o vice-presidente dessa comissão, deputado Marcolino, agora é só Marcolino, né? Deputado Marcolino, deputada Tainara Faria, aqui da nossa guerreira ali de Araraquara, região, seja bem-vindo, Tainara, deputado Enio Tato, prefeito Zé Humberto, prefeito, muito obrigado pela presença, obrigado por nos aceitar aqui em Igarapava nessa data, para a gente poder realizar essa audiência. Para a gente é muito orgulho, muita honra poder estar aqui, o senhor aqui com a gente nessa mesa. Obrigado, Zé, pela presença e estar aqui com a gente. O Carlos Alberto Rodrigues Lima, presidente da Câmara. Presidente, obrigado, presidente, também pela parceria,
porque eu sei que tem essa parceria. Se não tiver parceria com o prefeito, nós não estaríamos aqui também. Obrigado, presidente. É uma honra ter o senhor aqui. Saudar também os vereadores de Igarapava, a Heloísa. Cadê a Heloísa? Heloísa está aqui já na mesa. Obrigado, Heloísa, pela presença. O Rinaldo Golpe. Cadê o Rinaldo? Venha sentar aqui, por favor, nessas cadeiras aqui ao lado, Rinaldo. Vem, por favor. Vereador, vem sentar aqui nessa cadeira aqui ao lado, por gentileza. O Leandro. Cadê o Leandro? Casque, Leandro. Você consegue subir aqui, Leandro? Vem sentar e ficar com a gente também aqui no palanque, no palco, por favor. É uma honra ter você aqui, Leandro. Por gentileza. A Mariana. Cadê a Mariana? Também, Mariana, vem sentar aqui com a gente, por favor. Tem uns lugares, tem umas cadeiras aqui para os senhores. E a Dinamar também, vereadora também, por gentileza, venha sentar aqui com a gente, aqui nesse espaço reservado aos vereadores. A nossa vereadora, ela começou cedo hoje, hein? Você que trouxe ela. A Perla, cadê a Perla Miller? Cadê lá de Ribeirão Preto? Meu Deus, vem para cá, Perla, senta aqui também com a gente, vereador. Vereador lá de Franca, o Gilson Pilizaro, cadê o Gilson? Vem sentar com a gente também, tem lugar aqui, Gilson. Vereador de São João da Boa Vista, Denis Covas Tostes. Bela Vista, São João da Bela Vista. Colocaram Boa Vista. Vem sentar aqui com a gente, por favor. Saudar aqui a Suzana Kênia Bonesso, que é chefe de gabinete da Prefeitura de Igaratá. Obrigado, Silvana, pela presença. Padinho, representando aqui o deputado delegada Graciela. Alessandro Santos, representando a PAI de Miguel Lopes. Senhoras e senhores, nós começamos um pouquinho mais tarde hoje, até por causa é o primeira audiência, nós tivemos um probleminha técnico, né, Priscila, mas resolvido, solucionado, mas nós estamos aqui para ouvir os senhores com maior alegria, com maior prazer. E eu queria, antes de começar a ouvir os saudar a população, saudar. Tenha Vossa Excelência a palavra, presidente. Boa noite. Boa noite, público presente. Agradecer a pessoa da minha diretora, Jéssica. Não poderia deixar de ressaltar o trabalho dela, com a parceria com os funcionários da Câmara, para poder proporcionar. Estendo meus agradecimentos em nome do deputado Juraci, deputada Tainara, meus agradecimentos a toda a mesa, composta, e muito nos honra a cidade de Igarapava poder prestigiar a primeira audiência pública do Estado de São Paulo. Muito nos honra, sintam-se abraçados, a casa de vocês. Obrigado. Obrigado, presidente. Satisfação, honra estar com o senhor. Me perdoa aqui, eu queria pedir perdão, desculpa, aos vereadores, a Ana Luísa e ao vereador José Agnaldo. Senhores, por favor, venha fazer parte da mesa com a gente aqui também. Desculpa não ter chamado, que eu passei aqui a nominata. A Ana Luísa e o José Agnaldo. Cadê os vereadores também? Por gentileza, venha fazer parte da nossa mesa também aqui. Tá? Agora eu queria ouvir, para fazer a sua saudação inicial aqui, o prefeito Zé Humberto. Zé, é com você a palavra. Boa noite. Boa noite, deputado Jumaci, deputado Marcolino, deputado Enio e deputada Tainara. Boa noite aos vereadores presentes, aos representantes de outras cidades que estão aqui. Igarapava se sente muito honrada de poder receber todos vocês aqui nesse encontro regional, um encontro muito importante com pessoas tão importantes, né, fazendo parte desse evento. Isso é importante demais porque nas cidades é que as coisas acontecem, principalmente nas cidades menores. E essas informações que nós estamos aqui para poder passar para o pessoal da Comissão de Orçamento, para que as cidades menores também recebam o que é necessário para manter uma boa qualidade de vida para todos os nossos munícipes. Então, muito obrigado pela oportunidade de receber vocês aqui e vamos trabalhar. Obrigado, prefeito Zé Humberto. Obrigado. Eu sei das dificuldades, já conversamos um pouco aqui, né? Sabendo que a cidade está passando, mas eu sei que vai dar tudo certo. Nesse momento, vou devolver a palavra para a Priscila, que ela vai começar a convidar, chamar as pessoas inscritas para fazer uso da palavra. A regra que nós estabelecemos faz muito tempo, muitos anos, nas audiências públicas, cada cidadão, cidadã, vereador, prefeito inscrito, tem um tempo de até 3 minutos para fazer a
a sua petição, fazer a sua fala. Nós temos um relógio, mas não está funcionando, né? Então, quando estiver dando 3 minutos, a Priscila vai falar, seu tempo encerrou. Né? Então, cada cidadão tem até 3 minutos para fazer uso da palavra, e nós vamos começar a ouvi-los agora. Eu passo a palavra para a Priscila, que está estreando também agora aqui na nossa audiência pública. Seja bem-vindo, Priscila. Obrigada. Sucesso para você, tá bom? Sucesso para nós, deputado presidente. Muito obrigada. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos, dando sequência à nossa audiência pública. Como o presidente deputado Gilmacy Santos já falou, abrimos então esse espaço para a fala dos cidadãos e cidadãs aqui da região, previamente inscritos. Vocês vão apresentar as suas propostas, falar das prioridades para o orçamento de 2027. Como também o presidente já informou, são 3 minutos para apresentar a sua manifestação e, ao final desse tempo, sinalizaremos, então, para o encerramento da fala. Pedimos, por favor, que respeitem esse tempo e a ordem da inscrição que já está aqui comigo para garantirmos a participação de todas e de todas. Vamos, então, iniciar chamando o senhor Denis Covas Tostes, que é vereador de São José da Bela Vista. Por gentileza, vereador. Boa noite a todos. Vereador Denis Covas, da cidade de São José da Bela Vista. Eu venho hoje aqui trazer uma situação da área rural do nosso município, uma área conhecida como região do Cantagalo, e tem sofrido, assim, há muitos anos com a ponte que passa pelo Ribeirão Salgado. É o mesmo Ribeirão que teve a ponte que caiu na rodovia Fábio Talarico, que foi agora revitalizada pelo governo do estado. Só que na área rural desse mesmo Ribeirão tem uma ponte de madeira que desde criança essa ponte cai, né? Sempre cai com as chuvas, com as enchentes. E lá os agricultores, que são de agricultura familiar, dependem dessa ponte para poder levar aquilo que eles cultivam, né? Para poder ganhar a vida. Então, a construção dessa ponte, ela vai melhorar a vida de muitas famílias da agricultura familiar da região do Cantagalo. E é algo de suma importância, porque a área rural também é importante, né? Não é só a parte urbana do município, a área rural tem grande valor. E também eu queria, essa ponte está orçada, né, pela engenharia em torno de R$200 mil. E eu queria também pedir aqui, para a saúde do município, um carro, né, para poder levar pacientes que fazem tratamento em outras cidades, em Barretos, né, Ribeirão Preto, cidades próximas a São José, e a gente preza muito, né, pelo conforto, né, uma qualidade melhor no transporte para quem está doente e precisa muito do transporte para poder ter o cuidado médico, né, em outras cidades. Então eu vim aqui também pedir um carro no valor de R$100 mil para ser usado na saúde, para poder dar uma melhor qualidade de vida aos pacientes que tanto precisam. Desde já, muito obrigado, deputado Marcolino, a toda a comissão, pela atenção à nossa cidade de São José Bela Vista. Boa noite. Agradecemos as palavras do vereador e agora eu convido o senhor Edson Carlos Fedelino, representante do Sindisaúde do Estado de São Paulo, por gentileza. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite a todos que estão presentes aqui na mesa. Meu nome é Edson, sou representante dos trabalhadores da saúde pública no Estado de São Paulo, represento o Sindisaúde de São Paulo. Gostaria muito de estar vindo aqui, Gilmacy, agradecendo ao governo do Estado de São Paulo por ter valorizado os profissionais da saúde e todos os profissionais do Serviço Público Estadual. Mas, infelizmente, mais um ano, eu venho aqui pedir, em nome dos servidores públicos da saúde de São Paulo, que sejam colocados no orçamento do Estado. Não só os servidores públicos da saúde. Todo mundo aqui sabe das prefeituras, eu trabalho no HC de Ribeirão Preto há 26 anos. E quase todas as prefeituras da região usam o serviço público de alta complexidade do HC. E nós, trabalhadores de lá, temos que nos alimentar com vale-refeição de R$12 por dia desde 2018. De 2018 até hoje, nós recebemos R$12 por dia de vale-alimentação, por dia trabalhado. E nem agora, colocando no orçamento, o governo do Estado se dispõe a colocar um reajuste no valor do nosso vale-alimentação. Sem contar o salário, que é menor que o piso do Estado, que o próprio governador propõe um piso mínimo estadual, e nem ele mesmo cumpre
com os trabalhadores da saúde pública estadual, com os trabalhadores da educação, da segurança. Porque toda vez que um governador vai fazer campanha, ele quer falar de saúde, segurança e educação. Mas ele mesmo não valoriza os profissionais que estão na linha de frente, que fazem o combate na segurança, que fazem o atendimento da saúde, que levam a educação às crianças das cidades, mas ele mesmo não valoriza nenhum desses profissionais. Por que será que o governador não tem um projeto de valorização dos trabalhadores do Serviço Público de Saúde? Nós temos um hospital com 8 mil trabalhadores em Ribeirão Preto. Nós temos 70 mil trabalhadores do estado de São Paulo que não se veem valorizados pelo governo do estado de São Paulo. Os trabalhadores da educação, da segurança, que falou que deu um reajuste de 10% para os policiais, esquece de falar que é num salário base de R$2.000, que é R$200 só de reajuste, que por 4 anos não dá R$50 por ano. É isso que o governador faz com o estado de São Paulo. Menospreza aqueles que realmente atendem a população. Porque não é o governador que atende, que faz a saúde do estado. Não é o governador que educa as crianças. Não é o governador que faz a segurança na rua. São os profissionais da saúde, da segurança e da educação que prestam o serviço que a população realmente necessita. E assim, peço mais uma vez, estou sendo muito repetitivo em todas as audiências públicas há mais de 4 anos, que o assunto é sempre o mesmo, mas é sempre o mesmo porque o próprio governador não muda o assunto. Ele não muda a página. Então eu quero agradecer a todos que me ouviram. Muito obrigado à Comissão de Orçamento por estar vindo no interior do estado de São Paulo para ouvir nossas reclamações. Obrigado a todos. Muito obrigada pelas palavras. Agora convidamos o prefeito de Igarapava, José Humberto Rodrigues, a fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Gilmaci, na pessoa do qual eu cumprimento os demais deputados. Boa noite, vereadores. Boa noite, representantes de outras cidades. A nossa cidade, como as demais do nosso porte, passa por algumas dificuldades. Eu, como médico, minha prioridade é a saúde. E nós estamos protocolando pedidos aqui para a reforma do nosso pronto-socorro. Nós queremos transformá-lo em um padrão realmente diferenciado, com entrada e saída, com um lugar apropriado para a ambulância, para a sala de urgência bem equipada, e nós estamos protocolando esse pedido. Também estamos protocolando pedidos para a reforma das nossas unidades básicas de saúde, né, que pegamos esse governo, a nossa gestão está há 1 ano, e já recebemos com vários problemas, e algumas escolas também. E tudo isso piorou, e eu tive a oportunidade de falar hoje com o deputado Marcolino, e com o deputado Gilmaci. A nossa cidade, né, infelizmente, teve uma tromba d'água, né, nessa segunda-feira, faz 4 dias, que estragou bastante, né? Nós temos problemas em pontes, nós temos problemas no muro, na fachada do cemitério, nós temos problemas em escolas causados por esse temporal. Graças a Deus não houve vítimas, mas Igarapava está pedindo socorro. Nós já tivemos hoje aqui o pessoal da Defesa Civil, que veio aqui para nos ajudar, mas também é limitado o orçamento deles. E nós estamos, então, protocolando também pedidos para que Igarapava seja contemplada com recursos para resolver esses problemas. Amanhã eu estarei com o secretário Roberto Carneiro, estarei em São Paulo também para levar nossas demandas, e quero pedir para que esses deputados que estão aqui, pela sua influência, pela sua importância, possam também nos ajudar nessa demanda. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do prefeito e convidamos o senhor Alessandro Santos, munícipe de Miguelópolis, para falar sobre demandas da assistência social. Boa noite a todos. Agradecer a presença aí de todos os representantes aqui do nosso governo. A realidade de Miguelópolis, sou professor, meu nome é Alessandro Santos, trabalho na PAI de Miguelópolis, e a nossa PAI hoje tem uma grande dificuldade, que é o transporte escolar. Nós temos um ônibus na escola e ele vive em manutenção, né? Então, um dos motivos de eu estar aqui hoje é estar pedindo aí para as autoridades que possam ter um olhar especial pela nossa entidade. Ela vem sendo feito um bom trabalho já há um bom período na PAI, mas nós temos esse problema do transporte. Precisamos de terminar uma obra, né, gigante que está lá parada já há algum tempo. Nós temos uma dificuldade não só do ônibus, mas também de material para a escola mesmo. Material de escritório,
Ganhamos agora recentemente alguns ar-condicionados, mas é estrutura mesmo, para a gente oferecer um atendimento melhor para os nossos alunos. Infelizmente, a gente não está tendo, né? Então, a gente está tentando ver se consegue, aí, através das autoridades, e a gente acredita que até no final do ano a gente está correndo atrás, ver se a gente consegue levantar 2 barracão que é para ecoterapia. Conseguimos um apoio através da Provida, ganhamos todo o material, mas a gente não tem o dinheiro para levantar esse barracão. Então, nossos alunos estão sem um atendimento, né? Temos a equipe toda lá pronta para atender os alunos, mas não temos espaço adequado, tá? Então, gostaria que, talvez para o ano que vem, uma emenda aí para poder estar ajudando, né? Nesse sentido, e na questão do ônibus escolar, que a nossa escola lá realmente está em uma situação muito precária, tá certo? Obrigado a todos, obrigado, que a gente torce para que possa dar certo. Obrigado a todos. Obrigada pelas palavras. Agora convidamos a senhora Alcídia Aparecida Dias, diretora-geral da APAI de Miguelópolis, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa aqui. Agradeço o convite pelo deputado Enio Tato. Muito obrigado. Hoje a nossa demanda aqui, meu nome é Alcídia, sou diretora-geral da APAI de Miguelópolis, dando continuação aqui ao nosso companheiro ali, que falou sobre as entidades. Hoje eu venho aqui pedir a ajuda dos deputados sobre as entidades, a dificuldade que a gente se levanta hoje. Nós, com o projeto do Provida, conseguimos 500 mil em material para a construção de uma ecoterapia e hoje entramos em dificuldade com a mão de obra. Peço a todos 300 mil, mas que essa emenda seja para a mão de obra, porque não adianta outras emendas que não seja o CNPJ da entidade. Então, está aqui o meu pedido. Agradeço a todos presentes e a todos os vereadores. Obrigada. Nós que agradecemos. Agora, para fazer o uso da palavra, a vereadora de Ribeirão Preto, Perla Miller. Boa noite a todas as pessoas presentes. Saúdo toda a mesa, na pessoa do presidente da comissão, deputado Gilmaci. E vou visitar e participar das audiências públicas da nossa região e terei a oportunidade de fazer o pedido expresso também para Ribeirão Preto, mas eu não poderia deixar de vir aqui, inclusive somar forças à voz do prefeito de Igarapava. A gente está em um momento muito crítico, a gente não sabe como vai ser esse ano em relação aos eventos climáticos extremos, mas a gente sabe que a gente está se deparando com chuvas muito fortes, e que a gente pode também encontrar durante esse ano estiagem. E por incrível que pareça, para o ano de 2026, o governo do Estado de São Paulo reduziu em mais de 50% o orçamento para o combate às enchentes do nosso Estado. De 300 milhões de reais, esse orçamento caiu para cerca de 140 milhões. E não adianta o Estado de São Paulo falar que isso é uma responsabilidade dos municípios. Os municípios não têm orçamento para grandes obras de infraestrutura e elas precisam ser financiadas pelos outros entes federativos. O governo federal, só para 2026, destinou mais de 10 bilhões de reais para serem repartidos entre os 26 estados da federação. Isso é mais do que o dobro do que o estado de São Paulo está dedicando hoje para o ano de 2026. A gente viu o que aconteceu aqui em Igarapava, acontece a mesma coisa em Ribeirão Preto e região, e eu quero deixar um pedido para os nossos deputados. Por vezes, se olha muito para a capital e para a região metropolitana, com as enchentes, com os alagamentos, com os desabrigados, mas o interior do estado de São Paulo está padecendo e o que a gente assiste é a omissão e o lavar de mãos do estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, para fazer o uso da palavra, o vereador de Franca, Gilson Pelizaro. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, Gilmaci, saudar os companheiros Enio Tato,
Marcolino e a Tainara, companheiros de partido, saudar o prefeito da cidade, José Humberto, a vereadora Heloísa, né? Heloísa. Eu venho aqui trazer duas demandas da cidade de Franca e da região de Franca. Franca é referência na saúde para 23 cidades e representa aproximadamente 800 mil habitantes. E o estado de São Paulo é o responsável pela alta e média complexidade da DRS-8, né, e da cidade de Franca. E Franca tem um problema sério, que nós só temos uma ressonância magnética na Santa Casa, que quando quebra, é um Deus nos acuda. Fica filas e filas de pessoas esperando o procedimento. Então, eu queria pedir para incluir essa demanda no orçamento, colocar uma rubrica no orçamento do Estado para o ano que vem, em torno de 7, 8 milhões de reais, para uma ressonância magnética, que é a responsabilidade do Estado de São Paulo. E a outra é que nós estamos com um problema em endoscopia, exames de endoscopia e colonoscopia. São 1.000 pessoas na fila, aguardando lá, e a Prefeitura de Franca está com dificuldade. Aqui eu quero solicitar à comissão uma emenda parlamentar para poder ajudar nesses procedimentos, para que a gente acelere e diminua essa fila, que é uma fila da vergonha, né? Porque não dá para ficar 1.000 pessoas aguardando um procedimento que, no caso, seria tão simples. Então, o Estado poderia nos ajudar. É isso, muito obrigado e boa noite a todos. Agora convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Municipal de Educação de Igarapava, Celso Fonseca da Silva. Boa noite a todos, boa noite à mesa e a todos os presentes. Eu gostaria de pedir aos excelentíssimos senhores deputados estaduais que, se possível, apoiem as ações da educação municipal, porque os municípios, ao longo das últimas décadas, ficaram com a responsabilidade da municipalização do ensino, e hoje o orçamento municipal, em quase todos os municípios, é totalmente ou quase totalmente comprometido com a folha de pagamento, visto que as demandas aumentam a cada ano. Então, é muito importante que no orçamento do Estado caibam parcerias para a celebração de convênios para investir na estrutura das escolas, para melhorar a parte física das escolas, que está caótica, e que não é um problema só de Igarapava, é mais um legado maldito que nós herdamos e acredito que muitos municípios também herdaram. Então, é uma atenção especial para a educação por meio de convênios e repasse de recursos financeiros. Peço também que continue um olhar especial para as ações de turismo, principalmente para os municípios de interesse turismo, que é o nosso caso. Passamos por vários problemas, muitas vezes incompreendidos, mas estamos no caminho certo para corrigir os erros do passado e contamos com o governo do Estado e com os deputados estaduais para nos auxiliar financeiramente no orçamento estadual. E, para finalizar da minha parte, que também no orçamento do Estado seja visto com muito carinho a questão da vulnerabilidade social das famílias dos municípios, que sejam fortalecidas ações de repasse financeiro para o desenvolvimento social dos municípios, para o nosso e que todos necessitam, para que a população que vive em vulnerabilidade social seja melhor atendida. Meu muito obrigado a todos e conto com o apoio de todos vocês. Nós que agradecemos. Agora, para fazer o uso da palavra, a vereadora de Igarapava, Ana Luísa Rilco Matar. Boa noite a todos, saúdo todos da mesa e o Padinha também, que está aí junto com o pessoal. Eu venho fazer uso da palavra para falar a mesma coisa aí que o nosso prefeito já mencionou, sobre as enchentes, né? Nós temos um problema de infraestrutura na cidade, nós precisamos resolver isso de um modo macroestrutural, precisamos que o Estado dê uma olhada para isso. Como profissional de saúde também, enfermeira que sou há 20 e poucos anos, a saúde como um todo, ela precisa de muita ajuda em questões de medicamentos, dentre outros. Igarapava, na regional aqui, DRS-8, Franca, sofre muito com transferências de paciente quando precisamos de leitos de UTI, demora muito grande.
em leitos. E aí o telefone toca para o vereador, para o prefeito, para o diretor, e nós precisamos de uma ação, creio eu aqui, que macroestrutural não está só com o município, ela está além, e o Estado de São Paulo, em Garapava, eu sinto que tem deixado a desejar. Outro ponto também é um centro de atendimento para pessoas com deficiência, né, as crianças aí tidas como, entre aspas, especiais, para as terapias exclusivas, com equipe multidisciplinar, os ônibus adaptados. Igarapava tem muitas crianças, né, que têm que ser removidas de Igarapava até a cidade vizinha, aí, Ituverava, e isso é incômodo para crianças que têm suas necessidades especiais. A questão de transporte, a questão climática, a questão do amontoado de crianças todas juntas. Então, é isso que eu venho pedir aí hoje para o Estado. E espero que a gente possa ser atendido. Tá bom? Muito obrigada. Encerradas as manifestações da população nesta audiência pública, agradecemos a todos os cidadãos e cidadãs que contribuíram com as propostas, demandas e reflexões essenciais para a elaboração do orçamento do Estado de São Paulo para 2027. Neste momento, eu repasso a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, o deputado Gilmacy Santos. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Bom, nós tivemos aqui a participação das pessoas que falaram, que se inscreveram. Agradeço a você que se inscreveu, que falou, você que trouxe as suas reivindicações, a você também que não se inscreveu, mas está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Aqui, a Casa da Cultura, né, prefeito? A Casa da Cultura aqui na cidade. E nós vamos agora, a gente sempre aqui, conversando com meus amigos deputados aqui, nós temos umas novidades que nós temos há 2 anos, né, Enio? 2 anos, o governo do Estado, a pedido dessa comissão, ele liberou para que a gente protocole em cada audiência pública um recurso. Nós temos aí, a gente fala que a gente carrega com a gente, não espécie, mas não fisicamente, mas de maneira administrativa, nas nossas audiências públicas, 40 milhões de reais. Se a pessoa pudesse deixar tudo aqui, hein, prefeito? Seria uma maravilha, né? Mas para a gente dividir nas audiências públicas. E a gente sempre divide nas cidades que participam nessas audiências públicas. Como aqui Ribeirão Preto, que vai participar em Cajuru, não quer nada, a Perra não quer nada, né? Então nós decidimos aqui que vamos protocolar, já está protocolado, nós vamos colocar no orçamento para ser pago. O ano que vem, com o orçamento do ano que vem, já deixar na sua conta, nós vamos deixar aqui 200 mil reais para papai, né? 200 mil reais para pai. A pai Miguel Lopes, a pai, né? A pai, vamos lá mandar, não conseguimos mandar tudo, nós vamos mandar 200 mil reais para a pai de Miguel Lopes. São José da Bela Vista também, 200 mil para a saúde de São José da Bela Vista, tá? Que você veja aqui o seu pedido. Franca, também não temos muito, mas Franca, vamos deixar 200 mil para a saúde também, Franca. E aqui para a cidade de Igarapava, prefeito, não sei se você vai conseguir fazer seus pronto-socorros, aí reformar, mas como o senhor está nos recebendo aqui com tanto carinho e as dificuldades que tem, nós vamos deixar 600 mil reais para Igarapava. Ajuda, né, prefeito? Então é isso, é o que nós temos por enquanto, tá bom? Então nós vamos agora, a partir de momento, ouvir os deputados, as suas falas. A primeira a falar é a nobre deputada Tainara Faria. Tem Vossa Excelência, até quantos minutos? 2 minutos para ela também? Depois que ele já anunciou as boas novas, o que sobra para a gente falar? Como o Gilmacy é muito generoso, ele não corta o microfone de ninguém que extrapola o tempo, eu vou falar 40 minutos. 40. Boa noite, queridos e queridas. Para quem não me conhece, eu sou a deputada Tainara Faria, de Araraquara. Me intitulo uma deputada caipira, por ser do interior do estado de São Paulo, e uma grande admiradora desta Comissão de Finanças, presidida pelo nobre deputado Gilmacy Santos, que vem conduzindo, junto
ao meu companheiro de partido Enio Tato, ao meu também companheiro Marcolino, audiências públicas pelo Estado de São Paulo, onde nós democratizamos o acesso da população para poder definir para onde vai os recursos que são do povo, pagos por impostos e têm que voltar através das emendas parlamentares. Foi muito bem colocado por uma das pessoas que teve uma intervenção que muitas vezes os recursos acabam ficando na capital e região metropolitana. Por isso, essas audiências são tão importantes. Quero saudar imensamente a maior autoridade do município hoje presente, o prefeito José Humberto, saudar a nobre vereadora Heloísa, saudar o presidente da Câmara, Nanau, que não quer ser chamado pelo nome o qual a mamãe dele concedeu, mas é um amigo querido, e vou confessar a vocês, a última vez que eu estive em Garapava, ele me chamou na sala dele e falou, por favor, ajude o Lar dos Idosos. Nós já mandamos 400 mil reais aqui para a cidade, em sua grande maioria para as entidades que atendem idosos, crianças, pessoas com deficiência e outras necessidades. Além de, lógico, Miguelópolis e outras cidades aqui presentes. Quero saudar os vereadores e vereadoras que fizeram uma brilhante intervenção em nome do Gilson Pelizaro, lá de Franca, e também da Perla Miller, de Ribeirão Preto, companheiros de luta tão aguerridos. Encerro minha fala dizendo o seguinte, é fundamental que os cidadãos e cidadãs participem da política ativamente. Não adianta votar, esquecer em quem votou e não acompanhar os trabalhos. O nosso companheiro aqui falou sobre a maior política pública que existe, a mais emancipadora, que é a educação. Através da educação, o cidadão, a cidadã pode escolher por si e reivindicar seus direitos. Não é difícil convencer as pessoas que todo mundo tem que ter o que comer, o que vestir, onde dormir. É importante garantir saúde, é importante garantir educação, para que todos os cidadãos tenham seus direitos básicos garantidos não só pela letra fria da lei, mas por investimentos. Porque, infelizmente, prefeito, só amor e carinho não constrói obras, não faz a mudança de fato. Então, é extremamente importante que haja investimentos. Vocês podem contar com o nosso trabalho enquanto deputado estadual e, mais uma vez, ressaltar aqui o brilhante trabalho desta comissão por esses 3 deputados representados. Deixo meu abraço aos queridos servidores e assessores da Assembleia Legislativa, em nome da Priscila, que vem fazendo um trabalho também super importante. Obrigada e boa audiência a todos. Obrigado, Tainara. Tainara, como sempre, ali sendo rigorosa, né? Cumprindo direitinho o limite dela. Você poderia falar mais, Tainara? Agora vamos ouvir o deputado Enio Tato. O Enio Tato vai falar 3 minutos somente. Boa noite a todos. Satisfação de estar aqui na cidade de Garapava, nessa primeira audiência pública de pelo menos 25, 26 audiências que nós vamos fazer esse ano, para discutir aquilo que é mais importante no orçamento do Estado de São Paulo, que é a lei orçamentária. De todas as leis que a gente aprova, todas as leis importantes, né, Tainara? Tanto nós parlamentares, os 94, tanto do Executivo, Judiciário, Ministério Público, mas a lei orçamentária é a mais importante de todas. E por isso que é importante fazer essas audiências públicas, que é o único momento que a população tem para discutir, para participar, para opinar, né, para reivindicar os prefeitos, os vereadores, como estão aqui, né, as entidades, funcionalismo público, os deputados. Então, a gente está muito feliz de estar mais uma vez fazendo essas audiências públicas. Cumprimentar o prefeito José Alberto, obrigado por nos receber aqui também, o presidente da casa, Carlos Alberto, cumprimentar a vereadora Heloísa, junto com a vereadora Perla, de Ribeirão Preto, minha colega, cumprimentar todas as vereadoras, os vereadores dessa casa, cumprimentar a minha querida colega, bancada, um orgulho para a gente, aqui do interior de Araraquara, Tainara, parabéns pelo seu trabalho, Tainara, e interessante e bom estar aqui na sua região. Tá? Cumprimentar minha amiga Alcídia, lá de Miguelópolis. Você viu, Alcídia? Já saiu mais 200 mil para você. A emenda do ano passado está chegando, ou vai chegar, né? Papai que você preside tão bem. Cumprimentar o Edson Filino também, presidente do PT de Ribeirão Preto.
o meu amigo, vereador Gilson Belisário, de Franca. Parabéns, Gilson, pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença. E a Perla, que eu já falei também, parabéns pelo seu trabalho, pela sua fala aqui, por tudo aquilo que você representa para a cidade de Ribeirão Preto, para toda a região, para o estado de São Paulo. Cumprimentar meu colega também, deputado Marcolino, vice-presidente da comissão, né? Participou praticamente de todas as audiências do ano passado, e esse ano, com certeza, a gente vai estar juntos novamente. E deixei por último, não por menos, porque mesmo a gente sendo adversários políticos, mas somos colegas de parlamento, e parabenizar o trabalho que o deputado Gilmaci faz, né? Principalmente nessa área das audiências públicas. Ele comprou a ideia. Tinha alguns presidentes da Comissão de Finanças e Orçamento que participavam, mas a gente percebia que não era com muita garra. Parece que estava cumprindo um compromisso, uma obrigação. O Gilmaci não, o Gilmaci cumpriu a ideia das audiências públicas, percebe a importância, introduziu esse dinheiro que é distribuído no dia, que é um incentivo para quem participa. Então, Gilmaci, muito obrigado, parabéns, né? Eu acho que você só tem que melhorar enquanto líder do governo, mas como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, você está muito bem. Pessoal, orçamento, que a gente precisa discutir, e aí a gente não tem notícias muito boas, porque o orçamento, como eu falei, é a lei mais importante que a gente aprova, precisa ser levado a sério, não pode ser uma peça de ficção. A gente discute, faz as audiências públicas, tem as emendas lá no parlamento, os deputados apresentam as emendas, a gente faz a discussão, faz os debates, discute, até chegar no momento que a gente aprova o orçamento pela maioria. Normalmente a bancada do Partido dos Trabalhadores é obrigada a votar contra, porque é totalmente diferente do que a gente pensa. Mas depois de aprovado, não pode acontecer o que está acontecendo no estado de São Paulo. E acontecia nos governos anteriores, mas agora acontece com mais ênfase no governo Tarcísio. É impressionante o desastre no orçamento estadual do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É muito problemático. A gente aprova e ele não respeita nem aquilo que os deputados aprovam. Eu falo isso na questão do contingenciamento. Primeiro a gente briga para aumentar o valor de algumas áreas, que são áreas que deixa de lado, que não é prioridade. A área da mulher, por exemplo, é o menor orçamento, o melhor verba do orçamento do estado de São Paulo. E aí ele consegue contingenciar em torno de quase 50%. Contingenciar é congelar. Está no orçamento, aprovado, e o governo não gasta. Na área da desenvolvimento social, além de ter apenas 0,5% ou 0,60%, ele também não gasta, ele contingencia. E na área social, você sabe que mexe com as famílias, mexe com o ser humano, mexe com a cesta básica, com o leve leite, com as APAES. Primeiro lugar que a pessoa procura na prefeitura, quando está com problemas, né, de desemprego, de perde, muitas vezes, no enchente, vai procurar o quê? Assistente social. E se não tiver assistente social, se não tiver dinheiro, não tem como você socorrer o ser humano. Outras áreas importantes que ele tirou dinheiro, a educação. E eu estou falando isso, Tainara, sabe por quê? Porque eu sou um cara que visita as escolas. As escolas municipais do meu bairro, mas visito as escolas estaduais também. E aqui no interior não deve ser diferente. O estado que está nas nossas escolas estaduais. Ele tirou 5% do orçamento, ele tirou mais de 10 bilhões, porque o orçamento da educação é muito grande, né? E a gente percebe a situação que está as escolas estaduais. Mas queria também falar de um problema sério para vocês aqui no interior. São a questão da agricultura, o turismo, né? O dinheiro que é contingenciado, e a gente tem uma reclamação generalizada das estradas, que vocês precisam tanto para escoar os produtos. E essa reclamação é generalizada. E a gente verifica a quantidade de dinheiro que está congelado. Nos 3 anos, e o ano passado parece que congelou mais ainda. Não sei se ele quis fazer caixa para esse ano. Espero que esse ano ele abra as torneiras, deputado Gilmaci, líder do governo, porque os prefeitos estão precisando. Então a gente precisa discutir orçamento, né? Corrigir aquelas áreas que é importante, por exemplo, a área da defesa dos animais. Você vai olhar lá, é um orçamento pífio,
e ainda congela. E aí não tem as clínicas, né, para cuidar dos nossos pets, nossos animais, que todo mundo estima. Uma área importante que eu sempre falo e que se fala muito no estado de São Paulo, porque florou, que agora é mais fácil de diagnosticar, é a questão do transtorno do aspecto autista, né? Você vai olhar o orçamento desse ano, é impressionante. Ele está congelando logo de cara 3,6 milhões. E o orçamento é pequeno. E tem coragem de congelar, de contingenciar dinheiro para o transtorno do aspecto autista, do TEA. Então é complicado. Aí hoje, eu estava vindo para cá, até para finalizar, para não me estender muito, eu vi lá no Metrópole uma manchete. Tarcísio recorre ao Marcos Vignoli, que é daqui do interior, foi ex-secretário, e o ex-governador Rodrigo, para ajudá-lo, para socorrer ele, porque ele está percebendo que está no ano eleitoral e os 3 anos dele passou rápido, e está vendo a reclamação generalizada de todos os prefeitos do estado de São Paulo, reclamando dessas coisas que eu falei aqui. Falta de repasse, falta de incentivo aos prefeitos, principalmente do interior de São Paulo. E se você pegar 80%, 85% das prefeituras do estado de São Paulo, não tem dinheiro. Elas dependem do governo federal e do governo do estado de São Paulo. Do governo federal, os repasses estão sendo feitos. Agora, do governo do estado de São Paulo, eu não vi um prefeito até hoje contente com o governo de Tarcísio. E ele está percebendo isso. Tanto é que agora foi procurar um ex-governador e um ex-secretário para ajudá-lo no interior, porque a reclamação está generalizada. Então, Tarcísio, abre as torneiras, faça o repasse. Você se elegeu lá atrás, pensando que não precisava de vereadores, não precisava do funcionário público, não precisava dos prefeitos, não precisava de ninguém. Você pensava que se elegia e se elegeu apenas com aquele cara que está preso hoje. Passou 3 anos e 4 meses, está vindo a conta. O pessoal está cobrando de você. E nas eleições desse ano, vai cobrar por que você não investiu direito o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, nós temos que discutir o orçamento de forma séria e cobrar do governo do Estado que aquilo que é aprovado, aquilo que é discutido, tem que ser aplicado. E não ser um orçamento de mentirinha, um orçamento fake, né, que aprova uma coisa e aplica outra. Mas isso ele vai pagar caro esse ano e eu tenho certeza que a população vai dar o troco nele. Era isso. Obrigado, um abraço a todos vocês. Agora com a palavra o deputado Marcolino. Tá bom. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Primeiro, queria já agradecer, né, o Carlos, né, e a Heloísa por abrir aqui o espaço, né, cultural, mas aqui é o espaço, sim, daqui da Câmara, que foi, né, o convite a qual nós, né, solicitamos, né, a aparição dessa audiência pública. Agradecer ao prefeito José Humberto por abrir a cidade, né, para a Comissão de Finanças e Orçamento, né, os nossos deputados, deputada Tainara, deputado Enio Tato e deputado Gilmaci, que é da comissão. Eu acho que é importante, né, Gilmaci, hoje, né, trazer como referência que hoje essas audiências públicas é o 20º ano que nós estamos fazendo as audiências públicas no estado de São Paulo. Então ela vem se consolidando, né? Ela começou lá atrás, né, com o processo de diálogo com a população, muitas vezes com a baixa representação, e nós estamos aumentando a cada ano que passa a participação da população das nossas audiências. Então, 20 anos, né? Então acho que é um marco importante para a nossa comissão do Legislativo, dialogando com os prefeitos, vereadores e a sociedade civil organizada. Então, eu queria deixar essa referência. Nós estamos abrindo esse ano as audiências, quando completa 20 anos das audiências no Estado. Vocês perceberam aqui as cidades presentes. São José da Bela Vista, né, temos aqui, né, Igarapava, né, a cidade de Miguelópolis e a cidade de Franca. As cidades presentes aqui, todas elas estão saindo aqui hoje com algum recurso. E aí, prefeito, aí eu, dialogando com os demais prefeitos que não estão aqui da região, né, o prefeito vai ficar para a cidade R$600 mil para a cidade.
Nós vimos, assim, nas reuniões passadas, no ano passado, muitos prefeitos participaram. Nessa primeira hoje, nós temos aqui só, né, o prefeito de Igarapava participando da audiência pública. E está levando a maior fatia, né, da audiência de hoje. Mas as demais cidades presentes, todas elas que foram representadas ou pelos vereadores ou pela sociedade civil organizada, no caso da APAI, está levando, né, o recurso dessa audiência. E mais uma referência. Nós tivemos aqui, então, o Denis, né, o prefeito José Humberto, né, a Alcídia e o Gilson, que fizeram uso da palavra, né, e está levando recurso para a cidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos aqui o Edson do Centro de Saúde. É importante, Edson, essa demanda dos servidores é uma demanda que nós estamos trabalhando desde o ano passado, né, lutando para garantir não só, né, o aumento do vale-refeição, né, trabalhar também com a questão da valorização a partir, né, do GEDANSP, a partir do prêmio de incentivo. São bandeiras que vocês estão trabalhando já há muito tempo. Então, o debate tem que ser feito com a Casa Civil, tem que ser feito com a saúde, né, com a gestão digital, né, e a gente tem trabalhado desde o ano passado, acho que é um compromisso dessa comissão, continuar cobrando do governo do Estado de São Paulo a melhoria para os servidores da saúde. Ao mesmo tempo, aqui o Alessandro de Miguelópolis, que falou da educação, e também o Celso Fonseca, que falou da educação, essas demandas de vocês não é uma demanda necessariamente aqui para a comissão, mas é uma demanda que nós temos que debater com a Secretaria de Educação, e é praxe dessa comissão, essas demandas que são estruturantes, que não passam aqui pela Comissão de Orçamento, a gente conversar depois com a Secretaria de Educação, cobrando que esse investimento possa chegar na cidade de vocês. A mesma coisa que a Ana Luísa apresentou e que o Gilson comentou, Gilson, quando fala, né, desse recurso que tem que ser feito, como hoje, né, a cidade de Franca, ela tem um atendimento regional, e para colocar uma ressonância magnética de quase R$1 milhão, né, tem que ser feito diálogo com a Secretaria de Saúde. Então, a comissão, além de atender algumas demandas nessa comissão, a gente trabalha, né, para levar tanto, né, para recursos do Estado ou do governo federal as demandas de vocês. Quando o prefeito, né, coloca aqui a demanda aqui de Igarapava, a partir da crise climática que deu essa semana, né, tanto ela tem que ser uma ação do governo do Estado como do governo federal. Né, já colocamos à disposição, tanto o Gilmaci como aqui a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, de poder dialogar também com o governo federal para garantir recursos para a cidade aqui de Igarapava, porque não é um debate que passa só aqui pela audiência, ela tem que ser construída com os ministérios, com o governo do Estado de São Paulo. Eu quis fazer um pouco esse preâmbulo, que para senão a pessoa fala, mas eu fui lá, né, fiz a minha reivindicação, não fui atendido. Não, todas as reivindicações de vocês, nós anotamos, a comissão que está ali também está anotando todas as reivindicações, pedidos que vocês fizeram, e a partir da audiência a gente vai trabalhando para garantir que a indicação de vocês possa chegar nas secretarias ou nos ministérios quando é de competência. Mas eu quis trazer aqui alguns dados, né, tanto aqui para a Prefeitura de Igarapava, que em todas as audiências que nós trabalhamos, a gente pega a cidade sede e levantamos aqui alguns dados. Então, hoje a cidade de Igarapava, nós estamos trabalhando aqui com a população de 26.600 habitantes. Né, hoje a densidade demográfica é de 57 habitantes por quilômetro quadrado, pode passar. O ano passado, 2025, a cidade de Igarapava exportou 34 milhões de dólares, que foi o quanto a cidade exportou ano passado. Por que nós estamos trazendo esse dado? Porque às vezes o pessoal fala, mas o impactou, por exemplo, o tarifaço do Trump em muitas cidades do estado de São Paulo. No caso, né, dos Estados Unidos, o que vocês exportaram para lá foi 2.612.000 dólares, de um total de 34 milhões, né, de dólares de exportação que a cidade fez no passado. Então, tem açúcar, álcool, adubos e inseticidas, né, que foi o que foi exportado no ano passado. Pode passar? Mais um dado aqui da cidade de Igarapava, né, hoje o estoque de emprego é de 6.156 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Então, nós estamos falando que hoje tem 6.156 trabalhadores na cidade de Igarapava, que é CLT. Aqui nós não temos, aqui não é dado nem de servidor público, nem de micro pequeno empresário ou de MEI. Aqui é só trabalhador CLT na cidade de 6.156. Pode passar? O salário médio hoje de Igarapava é de R$ 3.732. Pode passar? E aqui nós entramos com alguns dados que, quando você pensa, né, em orçamento, seja do Estado, do município, nós temos que levar em consideração que tem recurso do governo federal que entra no município e tem recurso do governo do Estado também para fazer a gestão municipal.
Então, só de benefício assistencial, nós temos aqui na cidade 50 pessoas que foi beneficiário do pé de meia, R$ 78.200. BPC tem 583 pessoas hoje na cidade que recebem BPC. Então, deu 10 milhões e 500 mil reais no ano passado. O Bolsa Família, né, 1.197 pessoas recebem Bolsa Família, quase 8 milhões de reais. E Seguro Defeso, tem 13 pessoas na cidade que recebem Seguro Defeso, recebeu 74 mil, totalizou o ano passado 18 milhões e 600 mil reais para a cidade de Igarapava de recurso, né, de transferência de benefício assistencial que veio para a cidade. Pode seguir? Aqui é mais um dado também dos recursos que vêm do governo federal. O ano passado teve 54 milhões de transferências, né, de recursos, né, do governo federal para o município, né, o valor aqui do Bolsa Família. Farmácia Popular tem 5.600 pessoas, 5.060 mil pessoas que recebem farmácia popular. Né, você tem o piso da enfermagem, o ano passado gerou para a cidade mais R$ 1.400.000. Tem quatro Brasil Sorridente, né, entrou da Lei Paulo Gustavo na da Cultura, R$ 512 mil, né, com crédito agronegócio aqui, prefeito, né, e vereadores. Uma demanda que também acho que é importante que vocês possam trabalhar, que não teve nenhum crédito no ano passado da agricultura familiar pelo PRONAF. Então, hoje nós temos o Plano Safra, que é recurso tanto para o agronegócio, como tem para a agricultura familiar. Né, e hoje aqui, se a gente olhar na cidade, não teve nenhum crédito, né, do PRONAF, mas gerou 45 créditos para o agronegócio, que gerou 16 milhões para a cidade. Eu sei que muitas cidades, a cana, né, tem tomado conta, então tem ficado um número menor de agricultores familiares, mas ainda tem. Nós temos programas como o PA, programas como o PEPAIS, né, que dá para construir uma relação direta com o agricultor familiar, né, da cidade ou da própria região, né, e esse recurso está disponível para o agricultor familiar, e no caso de Igarapava, ano passado, acabou não sendo utilizado. ProUni tem 5 pessoas, e do Minha Casa Minha Vida, 23, né, milhões que entrou, 192 famílias beneficiadas. Ao mesmo tempo, nós temos aqui os recursos, né, do governo do Estado. Entrou 40 milhões de transferência, mais 470 mil em obras, 250 mil para serviços, 84 mil para transporte escolar, quase 1 milhão, quase 900 mil reais, né, para materiais de consumo, e 137 mil reais aqui para auxílio da prefeitura. Aqui foi o recurso que veio do governo do Estado. Esse ano, nós estamos trazendo aqui, Gilmaci, Enio, né, e Tainara, uma informação nova. Né, todo ano a gente traz uma informação nova nas audiências. O ano passado nós começamos a trazer o quanto cada cidade exporta. E aqui, prefeito, essa leitura que o Enio fez, e que todos os prefeitos estão fazendo, que todo mundo tem um sentimento que está reduzindo o recurso do governo do Estado para os municípios. Né, a gente vai tratar daqui a pouco um pouco da desoneração tributária, mas aqui eu trouxe uma comparação. Se a gente pegar o ano de 2023 a 2025, quando você compara, aqui não é a transferência obrigatória que o Estado tem que passar para o município. Aqui são as transferências voluntárias. Então, as obrigatórias não estão aqui. Aqui é só transferências voluntárias que o Estado deveria passar para o município e está tendo uma redução. Então, né, em 2023, era 5 milhões e 184 mil, era 4 milhões e 700, mas corrigido, vai para 5 milhões e 184. Caiu para 2025 para 1 milhão 843. Então, nós estamos colocando aqui que está tendo uma redução, né, dos recursos voluntários que o Estado deveria passar para o município, esse recurso está diminuindo. Então, é um dado novo que nós estamos trazendo, né, para as audiências públicas, demonstrando que o Estado de São Paulo está repassando menos recursos de transferência voluntária para as cidades comparado, né, com o ano 2023. Então, esse sentimento que os prefeitos estão tendo, que não está achando recurso do governo do Estado de São Paulo, nós vamos estar mostrando em cada audiência pública que isso é real. Né? Então, e é um dado aqui que é da Secretaria de Fazenda e Planejamento. Não é um dado do Partido dos Trabalhadores, não é um dado do deputado Marcolino do PT, nós estamos falando que é um dado da própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, essa é a fonte que nós estamos dando essa informação, reduziu o recurso voluntário que o governo do Estado deveria passar para o município, né, aqui da cidade. Pode seguir? Aqui são mais alguns dados que nós estamos trazendo, é importante para pensar o orçamento. Desde fevereiro de 2025, o governo do Estado de São Paulo,
ele está economizando R$1 bilhão por mês em pagamentos de sua dívida com a União. Nós aprovamos no ano passado, né, o Propag, que é um programa de pagamento das dívidas do Estado. Então, a bancada do PT, com os demais deputados estaduais, nós aprovamos, né, que o Estado de São Paulo podia renegociar sua dívida com o governo federal. Então, vai entrar esse ano R$12 bilhões para o governo do Estado de São Paulo, a partir da lei que nós aprovamos no ano passado, né, e com isso vai ter mais 12 bilhões a mais por ano para o Estado de São Paulo usar, aqui nas reivindicações que vocês fizeram. Um outro ponto, um tratamento desigual que começa a ter em relação aos municípios. Então, eu mostrei para vocês aqui que houve essa redução do recurso. Então, o Estado de São Paulo deixa cada vez mais despesas, né, para os municípios. Daqui alguns exemplos. Locação de imóveis, cessão de servidores, manutenção de imóveis, equipamentos e convênios são insuficientes hoje, como merenda escolar. Quando hoje o governo do Estado passa para o município, né, contratar a merenda escolar, está tratando um valor menor, né? O prefeito sabe, os demais prefeitos também têm. O recurso que veio do governo do Estado de São Paulo é menor do que foi contratado lá atrás. Então, é insuficiente para dar conta da merenda escolar, né, dos alunos das escolas estaduais. Ou se você quiser fazer uma operação delegada, se você quiser colocar uma base do bombeiro, uma base da polícia militar, hoje a prefeitura é obrigada a garantir ou a aquisição ou a manutenção do imóvel para ter esse serviço na sua cidade. Era do Estado, essa unidade agora passa a ser do município. Então, nós trouxemos aqui alguns elementos, algumas propostas. No ano passado, nós colocamos, né, a emenda 6.981 da LOA 2025, a emenda 28.985, a emenda 129 e a emenda 200, todas elas, era para garantir que o Estado comece a pegar parte desses recursos que hoje o município tem que colocar, que vai ser do Estado. Por exemplo, o Enio comentou do TEA. Todas as cidades que nós vamos, Enio, o pessoal fala que é necessária a estruturação do TEA. Só que hoje o governo do Estado de São Paulo, ele não ajuda o município com recursos, né, para hoje as pessoas que precisam de ter o tratamento, né, no Estado de São Paulo, porque ele fala que é especialidade. Então, o Estado só tem que entrar com a atenção básica. Então, ele não aporta recurso para o TEA, não aporta recurso para o SAMU, não aporta recurso para a UPA. Então, esses recursos que podiam vir né, para o município, no caso da UPA, no caso do SAMU, ou no caso mesmo do atendimento, né, para o TEA ou para a pessoa com deficiência nas cidades, podia vir, né, a partir dessas emendas que nós apresentamos, que seria uma forma do Estado poder fazer esse complemento da atenção, né, específica, a gente fala que não é da atenção básicas, mas de especialidade, o governo do Estado poderia fazer se aprovasse essas emendas na LDO e na LOA. Pode seguir rapidamente agora para a gente terminar. Aqui é o orçamento do município de Igarapava do ano passado, R$210 milhões, né, orçamento que dá R$ 7.889 por habitante. Pode seguir? Ali depois distribuído nas áreas que tem, eu vou deixar esse material à disposição. Aí um outro dado, prefeito, que nós estamos colocando aqui, que a gente tem colocado em todas as audiências, é quanto o município ele perde com a renúncia fiscal. Esse ano a renúncia do governo do Estado é de R$80 bilhões, que o Estado de São Paulo tem deixado de arrecadar, porque ele passa, né, ele acaba fazendo uma isenção tributária para alguns setores da economia, e isso acaba impactando nos municípios, que é uma redução do ICMS, é uma redução do IPVA. Hoje, cada carro, né, que é emplacado aqui na cidade, 50% fica para a cidade, 50% fica para o Estado. Né, o ICMS, 25% fica para a cidade, 75% do governo do Estado de São Paulo. Quando o governo do Estado de São Paulo faz, né, uma isenção tributária de 80 bilhões, do orçamento de 380 bilhões, que foi do ano de 2025, a cidade deixa de receber cota parte da ICMS e do IPVA. E no ano passado, né, esse ano a cidade vai deixar de receber 16 bilhões, né, dessa renúncia fiscal. O ano que vem, mais 17 bilhões. Em 2028, mais 18 bilhões e 700. Vai totalizar em 3 anos. A cidade de Igarapava vai deixar de receber 53 milhões do governo do Estado de São Paulo pela cota parte do ICMS e do IPVA, que são recursos que deveriam estar aqui, como tem uma isenção tributária de 80 bilhões, o município acaba recebendo menos recursos. E mesmo esse recurso, prefeito, quando compara lá atrás, esse aqui seria um recurso que a gente fala que é constitucional. É obrigatório o Estado passar para o município. Aquilo que eu mostrei que está tendo uma redução, que teve de 23 para 25, é aquela voluntária como o Estado poder estar ajudando, né, com benefícios, né, para a cidade. Pode seguir? Então, quando compara aqui com Franca, né, e a cidade de Igarapava, né, a Franca perde, com base no orçamento dela,
6,85%, Igarapava perde quase 8% do recurso do orçamento com a isenção tributária. Pode passar. Aqui mais um dado novo, pode passar para a próxima. Aqui mais um dado novo, a próxima. Aqui, para a gente concluir, né, é importante que cidades como Igarapava e outras cidades, né, do estado de São Paulo comecem a se organizar a partir também de consórcios, que muitas vezes uma ação do município ela não se resolve sozinha, ela se resolve combinada com outros municípios. No caso de resíduos sólidos, a própria questão da saúde, né, nós temos hoje, né, aqui uma cidade, né, também turística, então acaba impactando também regionalmente. Então nós temos aqui alguns consórcios, né, que hoje, né, a cidade tem. Aqui tem um consórcio intermunicipal de saúde, Aquífero Guarani, Vale das Cachoeiras e Horizonte Verde, né, aqui na área da saúde. A sede é na cidade de Cravinhos. O consórcio municipal da Alta Mogiana, o Coman, que aí é a área também de desenvolvimento econômico, a sede é na cidade de Franca, e o Consórcio Nacional de Vacina das Cidades Brasileiras, a Conectar, também na área da saúde, a sede na Brasília do Distrito Federal, mas a cidade de Igarapava ela pode, né, se consorciar também a esse consórcio. E também nós temos aqui os sediados na região administrativa, o Consórcio Municipal da Alta Mogiana, o Coman, a área de desenvolvimento econômico também na cidade de Franca. Então são alguns consórcios que tem aqui na região, né, que a cidade de Igarapava ela pode e tem o direito de se consorciar, uma forma de estar trabalhando para que a cidade ela possa evoluir, ajudar no desenvolvimento da cidade com base nesses consórcios. Então, queria agradecer a oportunidade, deixar aqui, né, o nosso trabalho à disposição, as cidades de Franca, né, a cidade de Miguelópolis, né, a cidade, né, as demais cidades que estão presentes hoje aqui e que queiram, porventura, ter esse material, disposição desse material, né, como Franca, como Ribeirão Preto, Miguelópolis, né, depois Penete, levanta Penete, depois quem quiser esse trabalho também pela cidade de vocês, é só passar, né, o nome da cidade, o telefone, depois a gente vai mandar esse material para vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado bastante da nossa audiência pública. Obrigado, deputado Marcolino. Como o Marcolino falou 18 minutos, eu posso falar 36, né? A gente terminar só depois das 9 horas. Brincadeira. A gente vai partir para o encerramento. Eu queria aqui só falar para os senhores e as senhoras, a equipe da LESP que está aqui hoje, para organizar essa audiência pública. Você vê que a LESP vem com uma equipe grande para fazer o melhor, prefeito. Então, nós temos aqui hoje, falar o nome das pessoas que estão aqui, ajudando a gente aqui nos bastidores, aqui à frente. Está aqui a Fernanda, está ali a Fernanda sentada, a Thalisa, que está lá fora, a Renata, o Rodrigo, o Romeu, o Giba, o Gilberto, a Vanusa, o Luciano, a Eliana, Aldair, Agnaldo, Marcelo Pina, Sérgio, Emílio, Penélope, Tamires, Márcio, Dunay, Luiz Dunay, Priscila, Daniel, Vinícius, Juninho, Antônio, Fernando, Márcio, Kenneth e Raete. Você vê o tamanho da equipe que está aqui da LESP, né, que você nem percebe, para trazer toda essa estrutura para a gente poder fazer o melhor. Então, para encerrar aqui, eu queria só falar duas coisinhas a respeito do que o deputado Marcolino falou, muitas coisas interessantes, mas falar sobre a renúncia fiscal. A renúncia fiscal do Estado de São Paulo, prefeitos, que às vezes não chega aqui, mas sabe qual é a maior renúncia hoje? De todos esses montantes de renúncia que tem o Estado de São Paulo, a maior renúncia é para a cesta básica, que chega a quase 20 milhões de renúncia da cesta básica. Então, quando o governo renuncia esses 20 milhões da cesta básica, a cesta básica cai lá na ponta. Se aumentar, ou se deixar de ter essa renúncia, a cesta básica da população vai aumentar. Então, você vê que isso não é perda. Não é perda para o município, não é perda para o Estado, essa renúncia. É benefício para a sociedade. Essa renúncia são para setores específicos. Só da cesta básica, mais de 20 milhões. Aí depois você vem com leite, agricultura, alguma coisa da agricultura, enfim. Então, na verdade, não é perda. É renúncia que beneficia a sociedade de uma forma, e a gente vai falando de uma forma geral depois. E falar do deputado Enio, ele falou aqui muito legal, Moisés falou da educação. Eu queria dar só um dado para vocês aqui. Região de Franca, vamos falar da região, na cidade. Região de Franca, na educação, tivemos aqui 48 milhões e 800 no programa Dinheiro Direto na Escola. Então, como é que está faltando dinheiro nas escolas? Esse dinheiro vai direto para a escola, para a diretora fazer o que tem que ser feito. 48 milhões e 800 mil reais
para a educação na região de Franca, não estou falando do estado de São Paulo. Nós tivemos aqui 28 milhões e 800 do PAINSP, que vai lá fazer obras, que está um total de, também temos aqui, 193 obras concluídas, 77 escolas reformadas, 6 obras em execuções, 114 milhões de obras nas escolas concluídas aqui na região. Nós temos mais 77 milhões de obras que estão aí sendo feitas agora, na região de Franca. 3 creches inauguradas, novas em cidades, 6 milhões e 900. Aí nós temos também climatização na unidades escolares, 54 obras concluídas, 19 milhões, 54 escolas hoje que não tinha climatização, hoje tem. Região de Franca. Nós temos aqui também equipamentos de TI, 2,6 mil equipamentos, 4 milhões e 300 mil reais. Ônibus entregues para as escolas. Fora só a educação. Nós temos aqui todos os dados, tudo que foi feito na região de Franca, na segurança, na saúde, na ação social, mas falando só da educação. Ônibus entregues, 22 ônibus entregues na região de Franca. 7 milhões e meio. Então, você vê que aqui nós temos um montante, e o governo, sim, tem entregue na educação, tem entregue em outras áreas também. Nós temos aqui tudo que foi entregue. É porque, às vezes, não aparece. São aquelas coisas que não aparecem. E aí, deputado Marcolino e deputado Enio, eu já falei para você na última audiência pública do ano passado, aí nós precisamos falar com o governo Lula, para ele também abrir a torneira, que ele está devendo para educação. Educação ele está devendo desde 2023, 169.399.882,22. Sabe do quê? Do programa VAR, que quer dizer... Deixa eu ver o que quer dizer esse programa aqui, para não falar errado. Porque está tudo marcadinho aqui. Eu fiz a lição de casa assim, meu amigo. Você que não faz a lição de casa, que fala demais. Quando você falou, não te atrapalhei. E nem critiquei você. Eu gostaria que você me respeitasse. Que eu sempre te respeitei, então me respeita também. Combinado assim? Obrigado. 160 milhões que era para repassar desde 2023. E esse dinheiro não chega para a educação. Não chega. Está devendo até hoje, vocês podem levantar lá, está devendo desde 23, 169 milhões para a educação. Aí, se eu for falar também do CDHU, que está devendo, do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Paulista está devendo não sei quantos milhões que o governo repassa. Se eu falar também, CDHU não, está devendo um dinheiro para habitação. Se eu for falar também do dinheiro que está devendo para a saúde... Se eu for falar também do dinheiro que não chega, que nós aprovamos aqui no Estado de São Paulo, empréstimo, e que estão lá parados, que o governo não manda para o Senado para o dinheiro não chegar em São Paulo. Então, tem tudo isso, a gente pode discutir. Esse não é o fórum adequado, mas acho que as coisas têm que ser bem colocadas, né? Então, está certo vocês, o governo do Estado tem as suas deficiências, e nós estamos procurando corrigir. E esse orçamento, eu acho que a gente vai corrigir. Então, parabéns para você. O seu trabalho é fantástico, o seu também, mas umas coisas têm que ser ditas por aqui, né, deputado? E amanhã você vai ter direito. E é o seguinte, e também dizer o seguinte, o Vignoli, o deputado Vignoli, essa manchete que estão chegando aí, o deputado Vignoli está vindo para ajudar os municípios, o ex-deputado, o ex-secretário Vignoli, ele se filiou aos Republicanos e hoje é um pré-candidato a deputado federal. Não tem aí negócio com o município. Ele vai fazer a campanha dele. E o nosso ex-governador Rodrigo Garcia veio para os Republicanos também, para acrescentar, para ajudar no plano de governo, coordenação da campanha do Tarcísio. Nada a ver com o município. Tanto é que ele nem apareceu, viu, Enes? Isso é uma fake news para tentar aí atrapalhar o Tarcísio, que está muito bem nos municípios, sim, está fazendo o trabalho que tem que ser feito. E a gente está aqui para dizer o seguinte, o governo do Estado de São Paulo tem procurado fazer o melhor. E é difícil, porque o cobertor é curto, vocês sabem disso, como também no governo federal o cobertor é curto. Arrecadação caiu no Brasil, arrecadação caiu no Estado, arrecadação caiu nos municípios, então está difícil para todo mundo. Então, acho que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles têm
feitos melhores para as suas cidades, para o seu país, para o seu estado. Então, tem a sua dificuldade, é lógico. Nós vamos criticar, você vai criticar, eu vou criticar também, mas nós sabemos a dificuldade de todos. Essa é a realidade. Mas o resto, nós vamos fazer aqui a nossa parte, como deputados estaduais, como comissão de finanças e orçamento, procurando ajudar, como fizemos aqui hoje, deixando esse recurso que não é muito, mas acho que é importantíssimo para que eles estão recebendo, né, Marcolino? E a gente vai continuar trabalhando, e eu sei que amanhã os dois aqui vão dar a réplica, e eu vou ter que ter a tréplica com eles também. Grande abraço, sucesso a todos vocês. Agradecemos a presença de todos e de todas nesta audiência pública aqui em Garapava. Lembrando que amanhã a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da LESP e toda a equipe vai estar em Colina a partir das 10 horas da manhã e às 18 horas é a vez de Ibirá nos receber. Lembrando também que as fotos dessa audiência estão disponíveis no Flick da LESP e podem ser acessadas pelo QR Code disponível nos impressos fixados no plenário. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas e uma ótima noite.